Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa conversa. Eu vou começar me apresentando e logo depois Tá. eu passo a palavra para você, ok? Certinho. Ótimo. Então, gente, meu nome é Júlia. Eu estou no primeiro período do curso de Letras em FTO e estou no Calintas como diretora de marketing. É isso aí. Então, com você. Obrigado, Júlia. Meu nome é Éder, né? Eu vou bater um papo com vocês agora sobre a importância. Oi, Mirelle! Sobre a importância da psicologia na formação do educador. Vou me Uhum. apresentar um pouco, porque a Júlia pediu para eu me apresentar. A gente fez uma Sim. breve live antes, às 5 da tarde. É, Então, assim, eu gostaria de começar a minha apresentação de uma maneira muito política, né? Eu sou fruto da educação pública brasileira. Eu fiz toda a minha formação na educação pública brasileira. Eu estudei o que a gente chamava de prezinho antigamente, né? Hoje é educação infantil, depois de muitos estudos, muito entender esse processo, entender a ciência com auxílio da psicologia. A gente sabe que hoje é educação infantil, em uma escola uhum. pública, no município de interior sou muito interiorano, como podem perceber pelo meu sotaque, do interior do Mato Grosso do Sul. Fiz o meu primeiro grau, hoje chamado ensino fundamental. Fiz o meu ensino médio, Uhum. né? O meu ensino médio, todo o meu ensino básico, o meu ensino hoje ensino básico, né? Ensino primeiro grau, segundo grau, em escola pública. Uhum. Fiz a minha formação em psicologia em universidade pública e continuei na universidade pública. E foi essa universidade pública que me fez querer fazer meu mestrado e meu doutorado em educação, também em universidades públicas. Então, assim, eu devo muito do que eu sou à escola pública brasileira. Eu defendo uma escola pública brasileira de qualidade, eu defendo uma formação de educador de qualidade. Eu tive muitos percalços durante a minha vida, então, assim, a escola pública não foi, eu não posso dizer que ela foi 100% de qualidade a que eu tive, mas ela estava buscando e sempre buscou em sua história no Brasil a qualidade. Então é isso que me faz querer estudar, querer me debruçar sobre a escola pública de qualidade. Hoje eu sou professor na Universidade Federal do Tocantins há mais ou menos 9 anos. Sou vice-líder do Uhum. grupo de pesquisa, grupo de estudos e pesquisa em infância, cultura e ensino das ciências, liderado pelo João, um amigo meu do doutorado, lá na Unipampa, com uma parceria com a UFT, comigo como vice-líder e ele como líder. Também sou pesquisador do grupo Trabalho e Emancipação, aqui da UFT, e do grupo de estudos e pesquisa em psicologia da educação da UFMS, onde eu fiz o meu mestrado. Então, assim, eu gostaria de iniciar essa live dizendo assim: vamos construir uma escola pública de qualidade, porque sem ela nós não temos nada num país. Então, assim, essa é a minha defesa hoje, é uma defesa política e é essa defesa que me faz estar aqui conversando com vocês, alunos de uma instituição pública, e para mostrar que com esses projetos pensados por vocês, elaborados por vocês, que nós vemos e percebemos o quanto a educação pública é necessária. Com certeza. Muito obrigada, professor Éder. Agradecemos também muito sua participação aqui. Então, vamos dar início à nossa conversa. Para iniciar, para puxar o assunto aí, eu gostaria de saber, seria muito interessante entender como surgiu a psicologia na história da educação. Isso mesmo, Gabriel, o investimento ainda é pouco. É, então, Júlia,
é muito interessante a sua pergunta, né? Partindo desse processo histórico, que é esse processo histórico que eu mais me debrucei, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, né? A psicologia como área do conhecimento científico, ela é recente na história. Nasceu entre as ciências humanas do século XIX como uma ciência sem objeto concreto. A psique dos grandes filósofos. Seus estudos, antes da psicologia se tornar ciência, elas eram feitos pelos filósofos. Grandes pensadores da humanidade apresentavam questões ligadas à alma. Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, entre outros, John Locke. Eles diziam que a psicologia, a psique humana, ela era uma noção dentro do corpo, até mesmo metapsíquica, né? Alguns filósofos falavam que ela era metapsicológica, né? Metapsique. Mas, basicamente, os seus estudos estavam calcados dentro de uma tradição filosófica, né? Hoje, nós temos como exemplo Augusto Comte. Hoje, desculpa, gente, eu tô nervoso também. Essa é uma das minhas primeiras lives. Então, assim, Estamos. Nós temos, dentro dessa tradição filosófica, nós temos Augusto Comte dizendo assim, olha, então, ele fez uma provocação. Então, o que nós temos se a psicologia não é concreta, não é palpável, se isso não se dá dessa maneira, né? Assim, nessa maneira científica preconizada por Bacon, por exemplo, né? E aí ele vai dizer, olha, então, no seu livro Curso de Filosofia Positiva, não teria espaço, ele dizia que a psicologia não teria espaço dentro do rol das ciências sociais do período. Inclusive dentro do campo da ciência que ele estava desenvolvendo no período, que era a sociologia. Ele dizia, olha, se o método da psicologia é o método da observação, como vai dizer, né? Então, esse método é nulo, né? Se é nulo, ele vai dizer o seguinte, vou abrir aspas aqui para citar o próprio Comte, né? O indivíduo pensante não poderia dividir-se em dois, um raciocinando enquanto o outro visse raciocinar. O órgão observado e o órgão observador, sendo neste caso idênticos, como poderia ter lugar a observação? Este pretenso método psicológico, olha a palavra dele, pretenso método psicológico, é, pois, radicalmente nulo em seu princípio. Então, com isso, ele diz o seguinte, olha, então nós temos aqui um elemento que não pode ser estudado pelo mesmo elemento que está fazendo aquilo. Então, assim, uma ação humana no seu processo observacional não pode ser estudado por um sujeito que vai ter o mesmo processo nessa observação. Então, assim, como é que eu vou observar aquilo que eu estou usando para observar, né? Mas muitos pensadores do período não se contentaram com essa formulação de que a psicologia não é ciência, né? Então, ele vai dizer, temos alguns intelectuais tentando formular estudos científicos sobre a psicologia. Os primeiros psicofisiologistas teorizaram sobre como medir as reações entre corpo e cérebro. Em 1879, Wundt, na Alemanha, cria o primeiro laboratório de psicologia experimental. Então, a partir daí, nós temos pessoas que falam, não, então tem como fazer, sim, observação daquilo que é concreto, né? E que, no caso, seria, uma das funções seria a psicofisiologia. Então, e o que a educação tem com tudo isso? Boa pergunta, Júlia. Tem muito a ver com tudo isso, né? A partir daí, muitos intelectuais foram estudar a mais nova ciência. A psicologia já nasce grande, porque ela nasce para resolver, entre aspas, os problemas, incluindo os problemas sociais, incluindo os problemas escolares. Para isso, a gente poderia pensar um pouco nesse período de nascente da psicologia. Porque não só a psicologia nasce no final do século XIX, meados do XIX para o final do XIX. Muitas ciências, como a sociologia, a antropologia,
né? Ela nasce nesse boom da tentativa de compreender esse novo homem que está surgindo, um homem industrializado pós-revolução francesa, com processo de liberdade, pós-revolução inglesa e pós-revolução, pós-guerra civil americana. Então nós temos esses processos todos acontecendo ali, e a psicologia ela também é uma ciência que vai tentar resolver isso, né? Resolver todos esses processos. Então, tendo isso como um gancho, e seguindo uma cronologia, o que ocorreu nesse processo de ensino-aprendizagem após a gente conseguir ver essa aliança entre esses dois ramos? Interessante, porque no final do 19, muitos educadores estavam estudando a psicologia nascente, essa ciência, essa psicologia nascente. Então, muitos educadores, eu não sei se vocês já ouviram falar de Montessori, por exemplo, é uma educadora italiana e ela está estudando o processo de infância, né? Então, nós temos vários educadores europeus, vários educadores brasileiros estudando essa ciência nova, essa ciência recente, para entender a infância, o que significa infância, para entender os processos de educação do período. Então, os educadores do final do 19 estavam estudando a psicologia e criando os seus laboratórios nas escolas, principalmente nas escolas de formação de professores. No Brasil não foi diferente. Muitos laboratórios foram criados. Muita coisa foi escrita no período, por exemplo, sobre como ser um bom educador. E muito do que temos hoje sobre a importância da psicologia na formação do educador, do professor, se dá por conta desse legado, desse período. Não só a psicologia foi chamada para ajudar no processo educacional, mas também nós temos a sociologia tentando entender essa função social da infância, e a biologia, tentando entender, principalmente nesse período, ela estava tentando entender como transformar uma ciência, a educação, numa ciência que compreendesse os processos de higiene, os processos de crescimento, porque a psicologia do desenvolvimento, ela é uma psicologia também pensada nesse período junto com a biologia, porque o corpo humano ele é um corpo biológico. Então nós temos esse processo, assim, a biologia se junta junto com a sociologia, se junta, ela está nesse período já num darwinismo social, já num processo de higienismo, sem contar que muitos psicólogos estavam nessa interface, sociologia, biologia, antropologia. E nós temos, inclusive hoje, recentemente, vou falar um dado atual, nós temos um dos principais teóricos que cria o que nós vamos chamar de manual didático da psicologia educacional do período, que é Thorndike. Thorndike, hoje, a releitura de Thorndike fez perceber o quão higienista ele era, o quão racista ele era, porque ele estava alinhado a essa biologia, a essa vertente do darwinismo social, e nós temos um dos símbolos atuais, que é um edifício na Universidade da Colômbia, que já proporam a troca do nome de Thorndike Hall para Paulo Freire Hall. Espero que ganhe, né? Porque Paulo Freire precisa ser homenageado, não que ele precise, né? Mas ele precisa estar dentro, ter um nome de uma das instituições educacionais mais prominentes da área nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Então é interessante porque até mesmo a revisão desses educadores da psicologia, a gente consegue perceber que para o período, é óbvio, eles têm a sua importância, né? Mas eles também cometeram algumas falhas, algumas coisas. E uma das coisas que nós temos que perceber no período é o que estava nascendo como fracasso escolar. Nós temos aí um início de um processo de criação da universalização do ensino, não que ela vá acontecer, não que ela esteja acontecendo, ela está acontecendo como um processo, é óbvio, mas ela ainda não chegou a 100%. Nós não temos 100%
né, das crianças, dos adolescentes no mundo, no Brasil, na escola. Mas a universalização ela já estava acontecendo, ela já estava ocorrendo naquele período. E por conta dessa universalização, nós temos o que foi chamado, e o que nós chamamos até hoje, fracasso escolar. Então, nesse período, o fracasso escolar estava batendo na porta da escola. Na virada do século, muitos tinham como solução a tentativa de compreender individualmente a criança. Muitos testes foram criados na tentativa de solucionar e selecionar melhor o aluno para a melhor sala de aula. Desculpa, eu falo demais, né? Não, que isso. Toda sua fala. Tivemos um comentário aqui agora da Emily Cavalcante, que tem aulas de psicologia da educação na faculdade, tem aulas de psicologias da educação na faculdade e as problemáticas são muito com os alunos do ensino fundamental. É isso mesmo, porque é uma tradição da... Eu vou responder? É isso? Como é que é? Pode comentar, pode comentar. Tá bom. É isso mesmo. Quem comentou, eu não consigo ver aqui, mas tudo bem, não tem problema. Emily Cavalcante. Oi, Emily, é isso mesmo. Assim, por conta dessa tradição que nós vamos comentar daqui um pouco, calcada na escola nova, que estudava a infância e somente a infância, porque era a infância a preocupação daquele período. Né? Na virada do século e até meados do século XX, nós temos a infância como o primordial no processo educacional. E uma das universalizações era a educação infantil e o ensino fundamental. Porque era o ensino que ensina, eu sei que é redundante, mas é isso mesmo, é o ensino que ensina a ler, escrever e a contar. Então, assim, então a preocupação da psicologia para o período até meados do século, até hoje, na verdade, mas mais até meados do século XX, era a preocupação com essa infância. Como que a criança aprende? Por que que a criança aprende de algumas crianças aprendem de determinadas formas e outras não? Então, essa preocupação faz com que quase todas as teorias estejam calcadas dentro desse arcabouço da educação infantil. Então, aí nós vamos ter vários estudiosos pensando a educação infantil, sim. Mas isso não significa que nós não devemos ensinar a educação, a aprendizagem para toda a vida. E é isso que eu vou trazer no final como proposta dessa importância da psicologia da educação. Certo. Tivemos também uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Durante o nosso teste live, foi questionado sobre quais os diferentes domínios de estudo e intervenção da psicologia. Os diferentes domínios e domínios de estudo e intervenção. Isso. Diferentes domínios. Quando eu penso na palavra domínio, é aquilo que a psicologia domina, né? Então, assim, quais são os diferentes? A psicologia, ela, como eu disse, ela nasce grande, né? Ela nasce para resolver diversos problemas da sociedade, diversos problemas da educação, e aí ela vai criando diversas teorias, diversas formas. Para hoje a gente falar que não existe uma única psicologia, existem diversas psicologias. Termo já um pouco antigo, da década de 80, mas até hoje ele serve para compreender que a psicologia não é uma só. Né? Então, assim, a psicologia, um dos domínios é a psicologia do desenvolvimento. Então, a gente entender como o humano se desenvolve. Outro domínio é a psicologia da aprendizagem, entender como o humano aprende, como eu lido com essa aprendizagem, como eu relaciono essa aprendizagem, como eu percebo essa aprendizagem. Outro seria a psicologia do trabalho, outra psicologia. Então, tudo isso, ela tem diversas teorias, diversas formas de entender esse humano, diversas formas de compreender e atuar nessa relação com o humano. Então, eu estou dizendo da psicologia, mais especificamente da psicologia da educação, né? Da educação. Então, assim,
Então, assim, quando eu uso a psicologia da educação para compreender esse sujeito escolar, eu estou compreendendo não só o aluno, eu estou compreendendo o professor, o gestor, a comunidade do seu entorno, do entorno da escola, eu estou compreendendo a história dessa escola, eu estou compreendendo a relação que se estabelece entre a família e a escola, o professor e a família, o professor e a escola, o professor e a comunidade, o aluno e a comunidade. Então, tudo isso está dentro desse arcabouço que eu vou utilizar diversas formas de compreender esse humano, de compreender esse sujeito que a gente vai dizer que é um sujeito escolar. Certo. Eu acho que eu Então, consegui responder. Foi ótimo, tá sim, tá sendo ótimo. Vamos voltar para nosso texto base. A gente agora vai querer compreender como ocorreu esse processo de ensino e aprendizagem após essa aliança que a gente conseguiu ver, né, entre a educação e a psicologia. Então, como eu respondi a pergunta anterior sobre essa questão da escola nova, essa pergunta exatamente vem vem relacionada à pergunta que eu esqueci o nome dela, desculpa. Da pessoa que fez. Da pessoa que fez a pergunta da questão da educação infantil. Por quê? Porque essa relação, nesse período, na virada do século, início do século XX, ela é uma relação que está diretamente ligada à escola nova. Então, assim, essa relação ela surge nesse período até meados do século XX, com o movimento da escola nova que criticava a educação que era dada no período anterior e no período vigente, né? E trazia ao diálogo da formação e atuação a psicologia. Então, a escola nova, não só no Brasil, a escola nova no mundo todo, ela trouxe a psicologia para dialogar mais intensamente com a educação. Mas eu vou ter que dizer, não existiu uma única escola nova, né? Não dá para colocar tudo num bojo só, o termo escola nova. Muitos vão chamar de nova escola, outros escola nova, escola novismo. Então, cada uma dessas relações com o movimento da escola nova tem uma ideologia por trás. Então, assim, não dá para colocar dentro de uma única palavra, escola nova, um único movimento. Nós temos vários movimentos da escola nova. Inclusive, no Brasil, nós temos dois que disputavam as políticas educacionais, que era a escola nova dita progressista e a escola nova da Igreja Católica. Isso faz parte dos estudos da história da educação, mas assim, eu vou focar aqui numa escola nova que é essa progressista, que é a que mais ganhou espaço dentro do processo educacional, que foi liderada por vários educadores, é óbvio, mas principalmente por Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Ambos acreditavam em uma educação para a vida. A educação para a vida, eu vou chamar de Dewey. Muitos chamam de Dewey, Dewey, mas a educação para a vida deweyiana, né? Deweyiana. Para Lourenço Filho, a psicologia era a ciência que iria auxiliar o educador em suas práticas. Sua produção se tornou referência tanto na psicologia quanto na educação. Lourenço Filho escreveu aquele livro que se tornou famoso mundialmente, que é o teste ABC, que media o quão a criança sabia sobre a letra, né? E é muito interessante porque é um teste psicológico. E não é um dos primeiros testes psicológicos no Brasil, mas é um dos que mais se tornou famoso no mundo inteiro e é um teste psicológico brasileiro. Não se compara ao nível do teste de QI de Binet, porque ele foi muito usado tanto quanto o teste Binet, que depois se tornou Binet-Simon, nos Estados Unidos. E nesse processo, o professor se torna peça fundamental na educação, no educar. Nessa perspectiva, o aluno é ativo, né? A gente sempre escuta essa palavra aluno ativo, aluno ativo, aluno ativo, né? Então, ela vem cunhada também desse período, né? O aluno ativo, que é um sujeito ativo.
né? Muitas expressões são usadas no período para criticar uma educação que é dita tradicionalista, né? Que foi dita pelos escolanovistas, mas essa educação tradicionalista não se auto-intitulava tradicionalista. É bom a gente lembrar isso, né? Como, por exemplo, o pistachismo. Eu até tentei achar novamente essa palavra, porque eu estudo manuais didáticos desse período. E eu não consegui achar para trazer para vocês. Mas eu vou pegar aqui um dos exemplos de manuais que eu estudo, que é desse período, e que tem essa palavra dentro dessa tradição. Eu até guardo aqui dentro, né? Ele já está todo caindo. É um livro Assim que é bom. do Amaral Fontoura, vocês estão vendo, né? Que se chama Psicologia Educacional da década de 50. Mas não é desse período. O pistachismo é um pouco anterior, é da década de 40. E é um termo que foi muito usado, né? Hoje já não é mais, eu até tentei procurar no dicionário, não tem mais, né? Muito usado nos manuais didáticos para descrever quem ensinava por repetição, como papagaio, que vem de pistache, pistachistas. Né? Então, é muito interessante isso, porque eles cunhavam palavras para descrever uma educação que eles não concordavam no período. Pode falar. Não, pode continuar, tudo bem. Não. Eu ia citar um trecho do manifesto dos pioneiros da educação nova, né, de 1932, para vocês entenderem esse processo, o que é educação para a vida e como eles pensavam a educação para a vida, né? Considerando os processos mentais, né, abria aspas antes, né, como funções vitais e não como processos em si mesmos. Ela o subordina à vida, como meio de utilizá-la e de satisfazer as suas múltiplas necessidades materiais e espirituais. A escola, vista desse ângulo novo, que nos dá o conceito funcional da educação, deve oferecer à criança um meio vivo e natural. Olha só, deve oferecer à criança um meio vivo e natural, favorável ao intercâmbio de reações e experiências, em que ela, vivendo a sua vida própria, generosa e bela de criança, seja levada ao trabalho e à ação por meios naturais que a vida suscita quanto ao trabalho e à ação convém aos seus interesses e às suas necessidades. Aqui a gente percebe que é uma educação calcada nos processos vitais. Vida no sentido amplo, que eles já queriam dizer vida, tanto vida social, vida natural, e eles tinham esse processo muito cunhados numa filosofia russoniana. Então, vocês percebem que eles usam o termo natural, naturalizar, né? Aquilo que trazia, que vai aflorar do sujeito o seu elemento natural. Isso é muito criticado no processo educacional, né? Mas tem coisas que a gente pode pensar que, assim, nem tudo é descartável. A gente vai evoluir historicamente, cientificamente, socialmente, para entender que alguns dos processos naturais não são tão naturais assim, eles são históricos e sociais e culturais, mas a gente tem que entender que esse tipo de educação, uma educação pensada para a vida, pensada na experiência do sujeito, também é um tipo de educação que a gente tem que pensar sobre ela, refletir sobre ela. Por que não? Né? Eu sempre sou a favor de pensar a educação como um processo amplo, não como um processo único. É óbvio que nós vamos fazer a crítica a esse processo, a alguns tipos de relação que se estabelece com a educação como processo natural, educação para o trabalho, e etc. Mas muita coisa desse período, como o conceito de experiência, o conceito de reflexão, a gente tem que compreender para avançar, né? Não ficar parado nesses conceitos, mas avançar. Experiência não significa só experiência vivida, natural. Também é experiência observacional, também é experiência de reflexão, é a experiência do sujeito, né? O sujeito, ele também devolve para a sociedade
dentro da sua própria relação, daquilo que está dentro da sua própria história. Né? Certo. A Emily novamente perguntou se era então abordada essa questão social, porque às vezes a gente não liga muito, a gente liga muito a aprendizagem, a não aprendizagem, na verdade, a falta de interesse do aluno. Então, é muito interessante, muito importante essa questão. Porque para eles existia assim, a educação era assim social, pensando numa sociedade a partir de um conceito, por exemplo, do Durkheim, né? Que a sociedade é uma junção de indivíduos, né? É um corpo de junção de indivíduos. Em seu livro Sociologia e Educação, ele termina falando da importância da psicologia para compreender os processos educacionais. E é importante a gente retomar os clássicos para entender isso, porque assim, a condição de sociedade da escola nova é uma sociedade viva, né? Uma sociedade numa engrenagem. Cada um tem uma função e vai engrenando em outras funções, e por isso que cada um tem um fazer social. Eu não sou entendedor a fundo de sociologia, né? Se tiver algum sociólogo aí pode falar, mas assim, o que eu vejo é que dentro desse processo, né, de entender uma sociedade calcada numa sociologia durkheimiana, é uma sociedade que ela tem que o sujeito vai ter uma função social. Ele vai ter uma relação estabelecida com essa função. Então, a educação ela tinha uma função. Tanto é que os educadores desse período eles eram considerados como funcionalistas, né? Porque para eles a educação tem uma função dentro da sociedade. Inclusive, eles também se ligam a um processo pragmatista, né? Que também tem essa ligação com a função, pragma, né? Então, sim, era uma educação pensada no social, mas não é um social ligada a um social crítico, a um social histórico, a um social que perceba as relações estabelecidas entre indivíduo e sociedade numa dialética onde o sujeito é um sujeito que modifica a sociedade também modifica esse sujeito. Então, não é nessa perspectiva de sociedade. Não é na perspectiva de sociedade que nós temos hoje. Está muito ligada a uma sociedade pensada na emancipação, na liberdade, na luta pelos direitos, né? Não é esse tipo de sociedade. É um outro tipo de sociedade. Né? Eu respondi. Como é que é o nome dela? Emily. Emily, eu respondi, Emily. Não consigo ver. É porque fica passando rapidinho. Mas temos outra pergunta. Eu acho que... Nossa Senhora! Ai. A Patrícia nos perguntou por que cada vez menos... porque vemos cada vez menos disciplina de psicologia em cursos de licenciatura, já que é algo que a gente... Exatamente essa é a provocação que eu faço na minha fala, né? E eu vou já lá para o final, então. Porque isso vai casar com a sua pergunta que você vai fazer para mim, né? Gente, é interessante, porque às 5 da tarde ela disse para mim, eu vou fazer essa pergunta. Aí eu fiquei pensando, gente, essa pergunta é toda a minha fala. Então, assim, eu já vou respondê-la, né? Qual é a importância, então, da psicologia nos cursos de licenciatura e por que ela está tão escassa hoje, né? Então, como vimos, a psicologia, ela auxiliava, né? Ela estava na função de auxiliar na identificação do fracasso escolar e auxiliar o professor, né? E a sua formação. Então, ela compreendia a memória, a consciência, entre outras funções psíquicas, né? Superiores.
Hoje percebemos que isso é muito mais. A psicologia não é entendida como um auxiliar da educação. A psicologia da educação tem o seu corpo teórico e os seus métodos próprios. Os estudos nessa área mostram como podemos considerar o processo de ensino a partir da criatividade, da subjetividade, né? Da significação. Por exemplo, Brunner fala de actos de significação, né? Da mediação, do processo sócio-histórico e cultural, entre outras formas já estabelecidas pelos teóricos. E aí, respondendo a pergunta o nome dela, da Patrícia, eu realizei uma pesquisa que está publicada, inclusive vou estrear essa pesquisa agora para vocês. Ela está publicada num livro sobre a história da educação, sobre a educação contemporânea, né? Em que eu realizei uma pesquisa sobre as disciplinas de psicologia em alguns cursos de licenciatura, mas principalmente no curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Tocantins. E eu percebi que em 25 anos de curso e nas mudanças. É o meu áudio que está fazendo barulho? O meu tá sem barulho nenhum aqui. Não, eu não sei. Deve Pode ser, continuar. né? Mas é porque... Tá dando para entender direitinho, gente? Respondem se está dando para entender, se quer que eu... Deixa eu ver se colocando fone melhora. Talvez melhora, né? Talvez, que aí abafa um pouco. Melhorou? Eu acho que não melhorou. Porque não é meu, então, o barulho, é isso? Então aqui eu não sei o que faz. Vamos ver, melhorou? Melhorou, o pessoal tá falando que melhorou. Ah, ótimo. Então tá. Eu realizei, né, durante 25 anos, lendo todos os projetos políticos pedagógicos do curso, lendo as estruturas pedagógicas do curso, as ementas, tudo, eu percebi que houve uma redução de 50% das disciplinas de psicologia na licenciatura em História. E hoje o curso consta somente com 60 horas para transmitir todo esse arcabouço teórico e prático sobre aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, a gente percebe que esse movimento de redução não condiz com os anseios dos alunos em curso de licenciatura, né? Observando meus alunos, observando aqui vocês nessa live, eu percebo que muitos gostariam de mais assuntos voltados ao campo do ensino e da aprendizagem. Eu vou também dizer assim, o porquê, um pouco do que eu percebi ao fazer essa análise, né? Eu percebi esse aligeiramento não só no processo de construção da disciplina de psicologia na licenciatura, né? Eu entendi também que isso tem a ver com o momento histórico que estamos passando. Está aligerando a formação do educador. Porque a educação ela precisa formar cada vez mais rápido o seu pessoal. Nós temos uma luta que não é de hoje, né? Nós temos uma luta aí de algumas décadas já de tentar trazer uma formação de qualidade. Então, hoje nós temos a obrigatoriedade, por exemplo, de ser de 2.800 horas um curso de licenciatura, onde 800 horas são de estágios e práticas. E 400 horas das disciplinas ditas pedagógicas, né? Então, nós temos a psicologia dentro das disciplinas pedagógicas, mas dentro das próprias disciplinas pedagógicas nós vemos uma disputa política, né? Então, assim, nós temos que ter, dentro dessas míseras 400 horas que eu falo, disciplinas de psicologia, de história da educação, que eles consideram a história da educação como disciplina pedagógica, até mesmo dentro do curso de história, por exemplo. Nós temos disciplinas
práticas de ensino não está mais dentro das disciplinas pedagógicas, né? Prática de ensino virou prática, né? Nós temos dentro dessa disputa as disciplinas de didática, a disciplina... Então são várias disciplinas que disputam espaço e tempo dentro dessa carga horária, né? Então, aí a gente percebe também que dentro das próprias disciplinas ditas pedagógicas tem uma disputa ideológica, né? E a psicologia sempre é deixada, exato, didática, né? A disciplina de psicologia sempre é deixada de lado, na grande maioria das vezes, né? Também por conta da formação desse professor de psicologia, né? E muitos professores não estão preparados para dar psicologia da educação, né? Isso é um fato, nós não podemos negar esse fato. E dentro desse processo, a psicologia tem muito a contribuir com a educação. Nessa perspectiva da educação para o século XXI, por exemplo, o relatório para a Unesco da Comissão Internacional de Educação, coordenada por Delors, aponta para o sentido da democratização e da inclusão, da mundialização e do que nós vamos chamar dos 4 pilares da educação, como o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver junto, que também é o aprender a viver com o outro, e o aprender a ser. Mesmo com todas as críticas que eu tenho a esse processo, nós não podemos negar que as formulações que foram conhecidas como aprender a aprender traz algo para a formação de professores. Então é dentro desse processo que nós temos que entender, não só criticar e negar num processo negacionista. A gente tem que entender e compreender esse processo para sair de um processo psicologizador, sociologizador da educação. Então, a educação, ela é ao longo da vida, né, como já nós vamos mostrar, como nós mostramos na pergunta, numa das perguntas, né? A educação, ela não é só na infância, a educação é ao longo da vida, e a psicologia tem muito a contribuir para essa educação ao longo da vida, né? Mas, infelizmente, muitos manuais didáticos, eles focam somente na educação para a infância. E como professor que está dentro dessa relação, utilizando alguns manuais didáticos, eu sou um estudioso de manual didático, ele vai utilizar somente essa relação, né? Essa relação das teorias, sem fazer uma relação atual com a teoria. Porque a teoria, muitos teóricos não focaram somente na educação da infância. Muitos focaram somente na educação da infância. Mas como entender esse teórico que focou na educação da infância no processo adulto? Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Vygotsky, né? Tão falado Vygotsky, né? Vygotsky estudou basicamente, primordialmente, a infância. Mas nós temos, dentro do arcabouço brasileiro de estudos vygotskiano, a Marta Coll de Oliveira, que estudou a partir de Vygotsky a educação do adulto, do jovem e do adulto, da adultez. E ninguém fala isso nas disciplinas de psicologia da educação, né? Então, assim, ela tem todo um arcabouço pensado a partir de Vygotsky para a aprendizagem do adulto, que era a aprendizagem, as pesquisas dela a partir de Vygotsky da década de 90, de 80 e 90, quando tem aí várias formulações de educação, de alfabetização de adulto. Então ela queria entender como um adulto aprende, né? E aí ela inicia, né? Como que o adulto aprende a partir de um arcabouço da psicologia histórico-cultural. E a gente não ensina isso. Eu ensinava, mas muitos professores não ensinam essa vertente de Vygotsky para entender o adulto, como o adulto aprende, né? E focam somente nas formulações iniciais de Vygotsky. Isso é fazer ciência. As pessoas
elas não compreendem que a ciência ela avança, né? Assim, tem muitas pessoas que criticam algumas traduções, algumas coisas de Vygotsky, mas a gente tem que entender que também alguns processos de compreender o objeto de pesquisa, eles avançam, né? Então a gente não precisa só focar e ficar dentro daquelas formulações iniciais e primordiais, né? Certo. Então, professor, tá acabando, certo? Já tá Já, eu nem falei, então eu vou falar bem rapidinho aqui, sobre, por exemplo, qual é hoje, como que eu penso uma educação para uma psicologia da educação para o professor, né? Eu penso, por exemplo, que uma disciplina de 60 horas não daria conta de ensinar todo esse arcabouço e ensinar, por exemplo, autorregulação da aprendizagem, porque nós temos hoje o professor na era da educação híbrida e virtual, né? A psicologia da educação virtual que nós estamos tentando nos aprofundar hoje, o que significa essa psicologia da educação virtual? Então nós temos aí teóricos que pensaram a autorregulação da aprendizagem, a compreensão da aprendizagem mediadas por componentes computacionais, como que seria isso e por que a psicologia é importante para entender isso. O uso das ferramentas e o impacto na interação humano-computador. Eu estou terminando uma pesquisa com um aluno da Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins, Patrick Araújo, sobre a interação humano-computador, né, com o Duolingo. A gente vai publicar, a gente vai apresentar. Na semana que vem nós temos um evento importante que a gente está organizando, que é um evento que a professora Mirelle está organizando junto com a gente, a professora de vocês, e nós vamos apresentar essa pesquisa lá, as possibilidades atuais e futuras na relação ensino e aprendizagem na educação híbrida. A psicologia tem muito a contribuir. Então é isso que eu penso sobre o que é a importância da psicologia na formação de educador. Então vamos tentar compreender que 60 horas é pouco, por exemplo, mas que muito se tem para a gente dar o gatilho para esse aluno. E vamos construir projetos juntos, né? O CA de letras, o Calintras, junto com a Mirelle, a gente aqui. A gente tem muito para ajudar a contribuir para ampliar esse processo para além da sala de aula e transformar esse processo num projeto de ensino, num projeto de atuação, num projeto de extensão, né, num projeto de pesquisa. Então essa é um pouco da contribuição que eu poderia dar para vocês nesse curto espaço de tempo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente o convite de vocês para estar aqui falando com vocês. Eu sei que o tempo é pouco, né? Me sigam no Instagram, né? Éder Edini. Visitem a minha página, minha webpage, www.ederedini.pro.br. Lá tem todas as minhas pesquisas, tem toda a minha biografia, né? Então, eu agradeço muito vocês terem convidados novamente, agradeço, e foi um prazer estar aqui com vocês nesse curto espaço de tempo. Então, professor, eu quero agradecer ao público que nos assistiu e com certeza absorveu muita coisa. Depois ao senhor por ter nos proporcionado todo esse aprendizado, né? Por ter dividido conosco todo o seu conhecimento. Agradecemos também ao IFTO. E é isso aí, gente, ó. Essa live vai ficar salva no IGTV do nosso perfil, então qualquer coisa, se perdeu alguma coisa, pode estar lá que vai estar salva. E se eu falei besteira, podem ir lá comentar que a gente corrige. Se tiver alguma pergunta, mesmo que remota, a gente vai tentar corrigir, porque professor também não sabe tudo. A gente está aprendendo e constantemente fazendo pesquisa para melhorar a nossa atuação, a nossa formação, a nossa formulação, e melhorar também as nossas compreensões de mundo, né? Então, essa é uma das questões que é muito cara para mim. Assim, professor tem que estar sempre em formação, né?
E as questões, elas mudam. Então a gente não tem que ter a resposta para tudo, a gente tem que pensar a resposta e algumas respostas de algumas coisas, né? Então, gente, outro aviso é que a gente tem um clube de leitura chamado Pérgamo, e hoje é o último dia para entrar no nosso grupo. E a link está na nossa bio. Se vocês quiserem, já lançamos o primeiro livro e vai ser ótimo. Vai ser incrível ter cada um de vocês. Coloquei aí o meu site, meu website. Todo mundo fazendo propaganda, né? Vamos pro clube de leitura. Vamos entrar em contato comigo se vocês quiserem ampliar o conhecimento e fazer pesquisa juntos. Estamos aqui para isso. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Semana que vem tem muita surpresa. Então acompanhe a gente.